Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema de hoje será comportamento agressivo. E aí vocês podem colocar as perguntas no foradocorpo.com que serão todas respondidas. E olha só, vou respondendo na sequência, né? Então você coloca, aí toda semana eu vou postando respostas. E daqui a um tempo eu vou estar postando mais respostas por semana, né, porque eu acho que a gente precisa realmente agitar tudo isso, tá bom? Mas tem uma coisa que eu preciso falar para você, que é o seguinte: a nossa imposição de mãos, que é realizada no sábado, né, aí nós estamos mudando, tá? Então o último atendimento de sábado vai ser no dia 1/8. Então anota aí, dia 1/8 a gente vai atender sábado, a imposição de mãos, né, que está todo mundo indo lá, é muito bacana, ajuda muito as pessoas, né? E aí nós passamos, a partir da outra semana, que seria o 6/8, na quinta-feira, anota aí, quinta-feira, das 19 às 22 horas. Aí você vai receber a imposição de mãos na quinta-feira, porque o pessoal pediu, né? O pessoal falou: olha, Moisés, para nós seria muito bom, porque você sai do trabalho e aí você vai lá, recebe uma energia, né? Depois chega em casa, toma um banho e tibumba, vai dormir tranquilamente, né? É isso aí. Então, a partir do dia 6/8, a imposição de mão será das 19 às 22 horas, né? E será na quinta-feira, tá ok? Qualquer dúvida é só ligar no 5904-2116 ou entrar no nosso site, né, no www.centrodeestudos.org, que lá tem todas as informações. Comportamento agressivo. Quais são as características do comportamento agressivo? Olha, nós já conhecemos todo mundo conhece alguém com característica agressiva, né? Acho que é muito difícil você, nesse mundo agitado, não conhecer. E é bem possível de a gente falar dos componentes visíveis, como o comportamento invasivo, o tom de voz alterado, a velocidade ansiosa. Você sabe o que é uma velocidade ansiosa? Então, a velocidade ansiosa é quando a pessoa está acima da velocidade emocional normal para fazer qualquer coisa, né? Tudo tem que ser feito, tem que ser para ontem, né? Então, isso é uma velocidade ansiosa. É no jeito de falar, no jeito de se comunicar, a velocidade dos movimentos, né? É agitada. Então, a pessoa está numa velocidade ansiosa. A necessidade de ocupar espaço é um outro item de uma pessoa que tem característica agressiva. Olha só, a dificuldade para escutar e a necessidade de falar. A pessoa agressiva adora falar, mas escutar, que é bom, você pode ter certeza que você vai ter que levantar a mão umas 10 vezes e falar: dá licença, deixa eu falar alguma coisa. Então, é isso, né? Então, e depois tem outra coisa. Ela tem sempre razão. A pessoa agressiva, ela sabe de tudo, né? Então, você não começa a falar porque não fala comigo porque eu já sei como é que é, né? E essa característica da pessoa agressiva, porque ela quer ocupar espaço, né? O ego dela precisa fazer movimentos muito, muito amplos. Tem o ego inflado pela necessidade de autoafirmação e de reconhecimento. Então, essa é a pessoa agressiva, né? O desejo de poder é de pessoa agressiva também, né? Então, nós estamos falando das características, né? Características de uma pessoa que precisa se autoafirmar, né? E dar um chega para lá em todo mundo, porque o espaço tem que ser todo dela, né? Olha, um detalhe é que a pessoa agressiva, a partir de um determinado momento interno, ela não sabe lidar com o poder. É assim, ela chega num ponto que a pessoa que estiver perto dela vai sofrer as consequências. O poder para ela é ocupar todos os espaços, ninguém tem razão, não tem jeito. É a agressividade expressa com toda a sua força, porque isso é um mecanismo de defesa dos mais sofisticados
eu nem diria muito sofisticado não, mas dos mais potentes, né? Que é assim, ocupa o espaço, ninguém fala nada, tem que ser tudo do meu jeito e acabou. Pessoas com essas características, elas vão se perdendo, elas não conseguem saber o limite das coisas. Então elas vão indo, e quando olha, já ultrapassaram e atropelaram muitas pessoas. E assim, e quanto mais a pessoa é agressiva, maior é o número ou a intensidade dos medos que ela tem. Então você pode ter certeza disso. As pessoas que sobem no poder e que começam a querer fazer coisas do jeito delas, usando o ego, essas pessoas têm muito medo. E esse medo aparece um dia. Sabe que eu lembro bem de uma coisa, né? Ditadores são assim, né? Ditador, ele tem que ter o poder total, ele tem que controlar tudo, ele tem que... Ninguém pode fazer nada diferente, né? E ele fica desafiando o mundo, medindo força. É a característica dele de não enxergar os próprios medos, né? E ficar testando os outros, porque aí ele também sabe que as pessoas têm medo e ele vai tomando espaço, né? Isso é bem característico, né? Então, ela também tem a característica de reagir de forma desproporcional às ameaças emocionais, tá? É bom saber disso, né? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa agressiva e até essa semana aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque uma das pessoas que eu estava conversando, ela disse, nossa, eu estava falando com uma pessoa, né? E essa pessoa, de repente, o jeito de ela falar, eu estava pedindo desculpas para ela, e ela não aceitava as desculpas, né? Ela dizia assim, não, é assim mesmo, você é assim mesmo desse jeito, entendeu? Eu já conheço, não tem condições de a gente ser amigo, não. Você é uma pessoa muito destrutiva, mas eu estou pedindo desculpas para você. E não adiantava falar isso, porque a pessoa não ouvia. E quando ela me contou, eu falei, mas olha, isso é característica de agressivo mesmo. Ele não escuta ninguém, ele não vai te escutar, não tem jeito, né? Por mais que você diga, e mesmo, olha, tem outra, o pior é que ela estava pedindo desculpa de uma coisa que ela não tinha que pedir desculpa, mas ela sabia que era melhor pedir desculpa. Então você vê que nível de bolo emocional que você tem que enfrentar quando você está trabalhando com um determinado nível de agressividade, né? A agressividade, como a passividade, tem nível, né? Então, eu já falei isso, os nossos contextos emocionais, eles têm níveis. Por exemplo, se você for tímido, você tem níveis de timidez, né? Até um determinado ponto você consegue vencer por você mesmo, pelo esforço da vontade. A partir de um ponto, aí você fica com dificuldade, você precisa de ajuda, né? A mesma coisa é a agressividade, ou a passividade, né? Ou os nossos medos, todos eles têm níveis, e a gente precisa saber disso, né? Então, uma pessoa agressiva, ela reage de forma desproporcional, mas as ameaças emocionais para ela são muito sérias, não precisam ser ameaças reais, as ameaças emocionais. E ela pode entrar em pânico diante de uma ameaça real. Entendeu? Vou repetir. Então, nós estamos falando de pessoas agressivas, né, e que, como ela reage de forma desproporcional às ameaças emocionais, né, ela pode entrar em pânico, porque a ameaça emocional ela não sabe que tamanho que é, né? Não dá para você medir o medo de uma pessoa. E ela pode entrar em pânico também diante de uma ameaça real, porque aí a parte emocional dela vai completar um espaço de medo que é terrível, né? Basta ela ver acontecer um acidente muito grave ou uma pessoa ser ferida, aquilo passa de uma coisa real a ser também um medo emocional. E aí pronto, aí já era, né? E, bom, agora é bom a gente frisar que mesmo uma pessoa com características agressivas, ela vai sofrer as leis da relatividade de Einstein. Ela é agressiva até encontrar
algo ou alguém que assuste ou amedronte, né? Então, agressivo, não tem jeito, é tudo relativo, né? Você é o chefe, manda um monte de gente, grita com todo mundo. Se aparecer uma pessoa com mais autoridade que você e que possa tomar decisões que você não vai ter condições de lidar com elas, aí você recua. Então, essa daí é a lei da relatividade do Einstein, né? Então, não tem muito jeito. É assim, né? Nós somos agressivos muito mais porque a gente precisa se defender muito de tudo que está à nossa volta, né? E aí você passa a ser nervoso, passa a ser irado, passa, né, a chutar balde na rua, essas coisas todas. Deixa eu retomar uma coisa aqui, né? O nosso trabalho de imposição de mãos, ele vai passar de sábado para quinta-feira. Então, até o dia 1/8, ele estará no sábado, né? O trabalho presencial maravilhoso de imposição de mãos. A partir da primeira quinta-feira, que será no dia 6/8, olha só, né? Na semana seguinte, a gente para no dia 1/8, no sábado, e na quinta-feira, que será o dia 6/8, a gente vai fazer esse trabalho das 19 às 22 horas. Eu acho muito bom porque as pessoas têm pedido, até porque a pessoa sai cansada do trabalho e fala, eu vou lá, tomo uma dose de energia, tomo um banho em casa e pronto, aí vou descansar, mas com as energias todas limpinhas, né? Que é muito importante. A imposição de mãos é uma coisa maravilhosa para livrar a gente de doenças, de problemas, de assédios espirituais, né? Então isso é legal, né? Agora, é bom a gente saber também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Aí você entra no nosso site, né? E lá você vai encontrar muita informação, vai encontrar muitos vídeos, né? Lá você vai poder fazer as perguntas no foradocorpo.com e também vai poder adquirir livros e CDs sobre comportamento e espiritualidade, que é muito bacana, né? Eu até recomendo para você o livro O Outro, né? O Outro é um livro que tem informações bacanas, informações sobre o comportamento emocional e a parte espiritual também. Então, quando eu escrevi esse livro, eu estava como é que eu abordo as coisas para a pessoa enxergar um pouco mais longe? Então, você tem que abordar tanto a parte emocional, né, como a parte espiritual, porque isso é abrir todas as portas, né? A porta da parte física como a parte da dimensão energética mais sutil, que é de onde nós viemos. Então é legal você saber isso. Eu posso até dizer para vocês que, por exemplo, se você tiver um problema emocional e esse problema for crônico, com toda certeza você vai ter influências espirituais. Você tem uma depressão severa. Você fala, não, eu tenho uma depressão, eu tomo um medicamento, mas não fico bem, e como é que eu faço? É claro, eu posso até contar para vocês que eu fui fazer uma palestra uma vez, e a palestra era sobre depressão, né? E quando eu fui iniciar, né, eu estava chegando gente, e quando eu olhei, falei, nossa, tem mais espírito aqui do que dá para contar, né? Todas as pessoas de uma palestra sobre depressão devem ter alguém em casa que tem depressão ou elas têm depressão, né? Agora, cada uma delas estava muito acompanhada. E aí, quando começaram a fazer perguntas e tudo mais, dava para perceber nitidamente que era uma condição muito difícil, né? Porque você chega num ponto em que ela fica severa, mas os espíritos que ficam perto de você são consciências depressivas, né, desenergizadas e tudo mais. Então, é importante a gente saber que a parte espiritual influencia também e acaba patrocinando a nossa parte emocional. Então, não tem muito jeito. Se você é muito tímido e as pessoas da tua família eram tímidas, você vai estar acompanhado por essa turma, né? Isso aí é uma coisa bem lógica, na verdade. Mas olha, nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC
aguarda você, né? E então acompanhe esse nosso trabalho. Mas vamos continuar falando sobre comportamento agressivo. Determinadas situações podem causar reações mais fortes ou não, dependendo da pessoa. Então, eu já falei que tem níveis de agressividade, ou seja, tem níveis de argumentação defensiva interna, né? Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que tem medo de cães, ela pode entrar em pânico e ficar paralisada ou ter uma atitude desproporcional, agressiva ou destrutiva. Então, se você tiver medo de cão, você trava. Aliás, eu faço muita caminhada, né? E faço caminhada com o pessoal do SEC à noite, muitas vezes à noite, né? Em estradas de terra, vamos andando, vamos. E aí, se tem um cachorro, um cão no caminho, algumas pessoas entram em pânico, né? Aí você vai falar, puxa, mas como assim? Sim, pessoas que vão para conhecer o trabalho da gente, né? E tem um cão lá que a gente já conhece, mas a pessoa vê ele latir e ela fala, nossa, e agora o que a gente faz? Não precisa fazer nada, tranquilamente, o cachorro não vai fazer nada com a gente, mas a pessoa entra em pânico. Isso com vários animais. Então a gente tem que ter essa noção, porque de verdade é muito importante que a gente tenha estabilidade emocional, né? E as nossas reações, se você é passivo ou agressivo, você pode entrar em pânico, né? Agora, tem um detalhe nisso tudo, né? Esse medo, essa arquitetura defensiva, você não deixa ela em casa e vai passear, né? Onde você estiver, você é aquilo, né? Por isso que eu sempre recomendo que as pessoas cuidem da sua saúde emocional, né? E a gente não cuida fazendo coisas por decreto, tá? Você tem que entender como é que funciona, como é que eu funciono, por que eu fiquei assim. Senão a gente fala, não, você toma isso aqui que você vai ficar bom, né? O médico te dá um dopante e você, puxa, eu estou super bem, estou aliviado, minha depressão melhorou muito. Não, você está dopado, né? E eu sei disso porque medicamento é uma coisa é um paliativo, né? Não é a solução. Não é a solução de jeito nenhum. Você tem que resolver suas questões internas, né? Isso é importante que a gente perceba para poder fazer um caminho de estou feliz, estou bem, estou desapegado de tudo, né? Senão não resolve, né? Agora, dá uma olhada, eu estava falando do cachorro, né? Então, se o cachorro aparece e você fica em pânico, você fala, eu tenho medo de cão, né? Eu tenho medo de cachorro. Olha, o cãozinho lá, o cachorro, ele pode ser só a chave para abrir a caixa de Pandora. Você tem outras coisas, outras derivações, outros medos, entendeu? Então, nós temos medos de várias coisas, né? E o cão, o cachorro, ele acaba sendo o símbolo daquilo. Então, quando você vê o cachorro, aparece tudo, né? Você vai falar, mas como assim? Sim, é verdade. Eu estou falando do cachorro, mas você pode ter várias chaves para abrir o teu medo, né? Pode ser o cachorro, mas pode ser que você veja um inseto e você fica desesperado também. Você fala, nossa, eu também tenho medo de inseto. Aí você fala, nossa, eu tenho medo de água. Não, são as chaves, né, que ali é o limite para você começar a ficar na defensiva, né? Eu acho que é importante a gente saber isso, né? Senão não é saudável para a nossa vida viver com medo, não é mesmo, né? E tem tanta história, né, se você é assim, uma pessoa que vai chegando aos limites da agressividade, você começa a ter um sofrimento muito grande. A turbulência interna, né, ela te acompanha o tempo todo, não tem jeito. Então, tudo vai ser motivo de observação. Você vai passar a controlar as coisas que estão à tua volta. E se a gente for verificar a agressividade, no final das contas, você vai falar, não, mas ele é agressivo. A gente acha que isso é ser forte, que isso é poder. Não, isso é exatamente o contrário, né? Isso aí é o reflexo dos medos que a gente tem, né? Um monte de coisa embolada dentro da gente e que, no final das contas, né, você fica sempre tenso, sempre turbulento, tendo um monte de pensamentos repetitivos, né? Isso não é ser forte, né? Isso é estar não está alinhado com as suas emoções, né? O ideal mesmo é que a gente tivesse
linearidade emocional. Que aí você está enxergando tudo com calma, está vendo tudo que está ao teu lado, as coisas não são uma ameaça, né? E aí você vai vivendo cada vez mais feliz. Quando aparece um problema, você vê com naturalidade, opa, tem um problema aqui para resolver, vamos resolver essa questão, né? Mas o grande detalhe é que a gente acaba se envolvendo com as pessoas, porque esse medo, você não lê mais as pessoas com naturalidade, até porque as pessoas também não te leem com naturalidade. Então, não é um bolo individual, é um bolo global, né? Porque a pessoa que é passiva, ela já tem um monte de dificuldade. Você vai procurar pessoas passivas para poder sobreviver melhor. As pessoas agressivas são pessoas difíceis para você, porque você é agressivo. Aquela história dos bicudos não se beijam, né? E não é um caminho bom, né? O caminho bom é a gente ser assertivo, ser tranquilo, ter linearidade, é conseguir conversar sem defesa, sem cargas emocionais, né? Que é o que a gente mais faz, conversar numa boa, né? E essas emoções a gente produz a sós, né? Você não precisa ter ninguém para você ficar reativo e turbulento, né? Agora, quando está em grupo, você também produz, só que aí você já produz com a turma, né? Com o time todo. Você quer ver uma coisa? Quando você é muito agressivo, você tende a praticar esportes que é para descarregar isso, essa agressividade. Você vai falando, nossa, é verdade? Dá uma olhada num jogo de futebol, né? Um chutando o outro, dando cotovelada no outro, a gente fala, nossa, isso é jogo de futebol? Não, é a época dos gladiadores, não é verdade? Se você ligar a TV, você vê o nível de incentivo à agressividade que tem, porque as pessoas não conseguem viver em paz com elas mesmas. Se elas ficarem no silêncio interno, elas começam a enxergar o que elas são. E aí é um sofrimento lascado. Se você ficar sozinho numa casa, tranquilo, tentando se curtir, pensar sobre você, mas com sinceridade, né? Não inventando coisa para fazer, porque a gente inventa coisas para fazer para não ter que pensar. Então, aí você começa a se encontrar com você e a vida vai ficando diferente, né? Mas olha só, imposição de mãos a partir do dia 6/8, de quinta-feira às 19, das 19 às 22 horas. Então você já está sabendo, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas, ok? Nós temos também o Amigos do SEC. Tem no YouTube, você escreve Moisés Izagui, que tem inúmeros vídeos para você assistir sobre comportamento, espiritualidade, fatores humanos, relatos de projeção astral, relatos de clarividência. E aí a gente vai fazendo esse trabalho juntos, vai somando para criar cada vez mais um espaço de universo simbólico, né, que nos ajuda a crescer e evoluir. Então, www.centrodeestudos.org, foradocorpo.com, Amigos do SEC, e eu vou falar para você que a imposição de mãos de sábado vai passar para quinta-feira a partir do dia 6/8 e será das 19 às 22. Bom, eu agradeço a você por você ter feito esse percurso comigo e a gente vai se encontrar no nosso próximo programa.